Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de tecido nervoso, a última aula de histologia e embriologia teórica, né? Nós estamos quase acabando esse segundo semestre remoto, infelizmente, né? Com uma alta taxa de mortos por dia. Hoje é dia 11 de março e nós estamos com mais de 2.000 mortos por dia. E eu rendo as minhas homenagens a todas as famílias das mais de 270 mil pessoas que perderam suas vidas pela pandemia do coronavírus no Brasil, porque se uma dessas pessoas tivesse sido da minha família, eu estaria muito triste agora. Então, é um momento difícil, sim, é um momento delicado demais que a gente está passando, mas a gente tenta fazer a nossa parte aqui, né? Mandando conteúdo para vocês, ocupando a nossa mente, tentando nos momentos que consegue dar uma descansada também, porque né, não tá fácil para ninguém. E né, vamos fazer o possível para que a nossa disciplina corra de maneira né, mais tranquila possível. Então, hoje a gente vai falar de tecido nervoso. Tecido nervoso, né? É importantíssimo aí para funções que vocês sabem, né? Coordenação motora dos animais e vários outros, né? Trabalhos aí. Eu acho que eu mexi aqui em algum lugar, desconfigurou um tiquinho. Então, eu vou ajustar aqui coisa de segundos, tá, gente? Que aí eu consigo ajustar direitinho aqui a tela para nós, sem precisar gravar tudo de novo, professor. Muito bem. Então, né, nós estamos aqui com o nosso tecido nervoso. Lembrando que na aula passada a gente já falou de epitélio de conjuntivo. Com o professor Eduardo, vocês viram epitélio, de cartilagem e osso, né? Conjuntivo, cartilagem e osso comigo. E músculo. Na aula passada a gente falou de músculo estriado esquelético, músculo liso e músculo estriado cardíaco. E como que esses músculos fazem a contração. Nessa figurinha aqui do lado da direita, né, vocês podem ver lá o que a gente já estudou, o sarcômero lá, linha Z, banda I, banda H, tudo aquilo que a gente já viu. Então, hoje o meu convite para vocês, né, é que a gente veja o tecido nervoso, dos quatro tipos básicos de tecido existentes no organismo, né, os epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. Esse é o último grupo de tecidos que a gente vai falar aqui na disciplina. Então, o sistema nervoso central, a primeira divisão que a gente fala o sistema nervoso central, não. Sistema nervoso, a primeira divisão que a gente fala é sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que é sistema nervoso central? Tudo que está dentro da calota craniana e da medula espinhal. Então, o encéfalo e a medula espinhal. Cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinhal. E sistema nervoso periférico, os gânglios, né? E os nervos que estão associados aí a esses gânglios. Os componentes do tecido nervoso, então, são os neurônios, né? Que fazem aí a função de reconhecimento. Daqui a pouco a gente vai falar mais das funções dos neurônios. E também as células da glia, células gliais ou neuróglias, que vão preencher os espaços ali e vão também, né, proteger o tecido, que é o tecido mais diferenciado do organismo, que é o tecido nervoso. Tanto é, né, que lesões nervosas raramente são recuperáveis. E até mesmo no ser humano, vocês imaginam nos animais, né? As lesões nervosas aí de várias origens são problemas sérios, sim, na produção animal. O neurônio, então, é essa unidade fundamental aí do sistema nervoso, do tecido nervoso. E quais são as funções principais, né? Recebimento, processamento e envio de informações. Então, o neurônio pega a informação, recebe e depois, né, processa e envia essas informações aí para o nosso organismo. A gente vai ver daqui a pouquinho as partes desse neurônio. Os compartimentos do sistema nervoso central, nós temos a substância cinzenta, onde estão os corpos celulares dos neurônios e das células da glia, e justamente por ter mais essa, vamos dizer assim, essa população celular de corpos celulares, que é aquela região ali onde tem o núcleo e tal, início de prolongamentos dendríticos, que essa substância tem essa coloração mais acinzentada, vista inclusive em vivo. Vivo assim, né? Depois que a gente sacrifica o animal, in natura, vamos dizer assim.
A gente pega o cérebro lá, a gente consegue identificar a substância branca e substância cinzenta. A substância branca corresponde aos prolongamentos dos neurônios e das células da glia. Então, lá na substância branca, a gente vai ter, né, axônios e também outras células da glia. As funções, então, do sistema nervoso: detecta, transmite, analisa e utiliza informações geradas por estímulos sensoriais. Por exemplo, estímulos físicos, calor ou luz. Vocês já devem ter observado, por exemplo, que lá em criações de suínos, a gente tem um escamoteador, que é como se fosse uma portinha assim, né? Com um compartimento para os leitõezinhos, né? Assim que começam a andar ali depois do parto, para os leitõezinhos procurarem o calor, porque a termorregulação inicial no suíno é um pouco complicada. E aí o que acontece? A gente coloca essa fonte de calor e os leitõezinhos normalmente vão atrás desse estímulo físico de calor para poder se aquecer. Aves também, né, colocado as campânulas assim, né, para aquecer os animais, e aí a gente vê, se tá muito calor, eles todos afastam da luz. Se tá muito frio, eles todos encolhem lá debaixo da luz para poder se aquecer. Então, é o sistema nervoso desses animais interpretando essa informação, ó, aqui tá quentinho ou aqui tá frio, para que eles, né, se aglomerem ou se espalhem lá mais debaixo da luz. Além disso, estímulos de energia mecânica. Energia mecânica, por exemplo, a gente usa muito, né, nos estímulos lá quando a gente está trabalhando com os equinos, montando, né, a gente pressiona as pernas, a gente pressiona o corpo, né, sempre trabalhando com pressão e alívio de pressão nesses animais. E a pressão é uma força mecânica. E além disso, né, as modificações químicas. O organismo percebe, por exemplo, quando tem por componentes neurológicos, quando há, por exemplo, a presença de substância ácida lá no início do intestino delgado, quer dizer, o estômago está esvaziando, e aí regula toda a parte química ali da digestão. Além disso, né, é o sistema nervoso que organiza e coordena todas as funções do organismo, né? As funções motoras, por exemplo, lembram lá da placa motora na fibra muscular? Depende de um neurônio. As funções viscerais, né? A gente tem funções viscerais aí, por exemplo, movimento do trato gastrointestinal, né? Tudo isso regulado pelo sistema nervoso. As funções endócrinas, né? Vocês já transpiraram de nervoso, né? Assim, às vezes a mão da gente fica transpirando quando a gente tá muito nervoso. E ainda as funções psíquicas. Nos animais, cada vez mais está sendo estudada essa parte psíquica, né? E os animais possuem, sim, distúrbios parecidos com os distúrbios dos seres humanos, né? De ansiedade, de depressão. Às vezes o dono morre, o animal fica lá, né? Ou então morre um animal que era a companhia daquele outro animal e o outro vai e começa a ficar muito deprimidinho. A gente tem que fazer estratégias para melhorar a vida desses animais. Então, vamos estudar, né, a unidade fundamental do sistema nervoso, que são os neurônios. Os neurônios se comunicam entre si e com outras células, como as células musculares, células secretoras, por meio de linguagem elétrica. Por exemplo, a gente encosta lá no teto da vaca a um estímulo sensitivo, né? Ela sentiu que a gente encostou no teto da vaca ou que o bezerrinho colocou a boca lá no teto da vaca, há um estímulo para a liberação do quê? Da ocitocina, que é o hormônio da descida do leite. Aí ela vai o quê? Descer o leite. E para isso, para que essa ocitocina seja liberada, precisa, né, do animal estar calmo e tranquilo. Então é por isso que a gente não pode estressar as vacas no momento da ordenha, ou qualquer outro animal, né? Pode ser cabra, né, ovelha, no momento da ordenha, justamente por conta disso, porque elas precisam liberar ocitocina e essa ocitocina vai agir ali em minutos, 5 minutos, que a gente precisa realizar, né, a ordenha desse animal rapidamente para que, né, a gente aproveite a atuação desse hormônio aí da descida do leite, que é a ocitocina. E o estímulo da linguagem elétrica vem por meio da modificação do potencial de membrana. A membrana tem todas umas cargas elétricas lá, associadas àquela estrutura que vocês já viram lá na citologia, da bicamada lipídica lá, com proteínas mergulhadas, lípides e tal, outros lípides, né, como colesterol,
né, lá na membrana plasmática. Em torno de 10 bilhões no ser humano, né, em torno de 10 bilhões de neurônios. Aí não adianta a gente ficar discutindo, né, que diz que o ser humano homem tem mais neurônio do que o ser humano mulher. Mas assim, não importa o número de neurônios, o que importa é fazer a sinapse certa. E aí nós mulheres, né, passou perto aqui no nosso dia, nós temos, né, a capacidade de fazer tantas sinapses quantas forem necessárias para que a gente desempenhe bem todas as funções. Então, vocês não vão brigar por conta de número de neurônio aí entre os sexos, não, tá? Vocês vão fazer a sinapse certa, igual a gente está aprendendo aqui, a educar os nossos neurônios para que eles cada vez mais absorvam mais informações, processem e organizem essas informações. E para cada neurônio, pessoal, tem que 10 a 50, aproximadamente de 10 a 50 células da glia para cada neurônio. Esses componentes, né, das células gliais aí são importantíssimos para a proteção, né, desses neurônios. Nós vamos seguindo aqui no nosso assunto e deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, não pulei não. As regiões dos neurônios. Aqui, né, nós temos uma figurinha, que é a que eu pedi para vocês desenharem lá no exercício, que nós temos o que? O corpo celular, essa parte aqui mais dilatadinha, que contém o núcleo. Nós temos, né, os dendritos, que são os prolongamentos aqui, ó, nessa parte mais lá de cima é a direita da figura, que são esses prolongamentos curtos aí, e temos um prolongamento maior, que é o axônio, de axon, né, de eixo. O axônio também tem alguns, né, prolongamentos terminais aqui. Então, os componentes morfológicos dos neurônios. O corpo celular. O corpo celular também chamado de pericário, é onde contém o núcleo e a maior parte das organelas. Os dendritos são prolongamentos numerosos e curtos, né, que vão ser especializados em capturar ali, captar os estímulos. O axônio é o prolongamento longo e único, né, e diferenciado para transmitir o estímulo. Então, pega pelo dendrito, processa no corpo celular e manda a informação para o axônio. Como eu tinha dito, o corpo celular é o que contém o núcleo, né, e maior parte do citoplasma, é o centro metabólico do neurônio ali, né, muita síntese de proteína, degradação e renovação dos constituintes celulares, tudo isso acontece lá no corpo celular. E além disso, né, depois da recepção dos estímulos lá pelos dendritos, ele vai, né, começar já a processar esses estímulos pelos seus contatos sinápticos. O tamanho e formato do corpo celular ou do pericário varia, né, conforme o tipo de neurônio, podendo ser oval ou até piramidal. E os pequenos neurônios têm até 5 micrômetros, de 4 a 5 micrômetros, e os grandes neurônios até 150 micrômetros. Lembrando que micrômetro é 10 a menos 6 do metro, né? O núcleo é claro, com nucleolo evidente, ou seja, é um núcleo bem ativo, né? Com a cromatina frouxa. E o citoplasma possui muito retículo endoplasmático rugoso, que no caso dos neurônios é chamado de corpúsculos de início. Além disso, né, podem haver inclusões celulares de melanina, de pigmento, lipofucsina e lipídios. Essas inclusões de melanina, não se sabe exatamente qual é a função delas no neurônio, e às vezes a gente vê mesmo, a hora que a gente tira, né, o sistema nervoso central ali, por exemplo, quando está fazendo necrópsia de animal, não é incomum da gente achar pequenos, como se fossem pequenos, umas aranhas bem fininhas, pontinhos de melanina dentro ali do sistema nervoso central. Os dendritos são aqueles ramificações curtas, né, que se ramificam como galhos de árvores, como dendritos menores, e é a parte mais especializada em receber os estímulos, né, traduzindo esses estímulos em alterações do potencial de membrana. O axônio, então, ele gera e conduz o potencial de ação, que é o estímulo nervoso, né? Geralmente, eles sofrem arborização terminal, né? Umas divisõezinhas terminais aí. E por meio dessa, estabelecem conexões com outros neurônios ou com células efetoras. Não sei se vocês lembram lá na aula de tecido muscular que eu coloquei, né? Que um neurônio pode, né, inervar, né? Por ali, ramificações axonais, várias
células musculares. Esse axônio, então, assim, ele é único e fino, né, com muitas neurofibrilas e mitocôndrias, gasta muita energia para o metabolismo neuronal, né, gente? Não precisa ter muita mitocôndria. E pode ter ramificações colaterais em ângulo reto, né, originado do corpo ou de um dendrito principal, iniciando-se no cone de implantação, aquela parte assim que parece um funilzinho, né, no corpo celular, e terminando no telodendro, que são os botões terminais. E o comprimento de cada axônio é muito variável, dependendo do tipo de neurônio. De milímetros, né, há axônios bem maiores que têm até mesmo 1 metro. Aqui nessa imagem a gente pode observar, né, o corpo celular de um neurônio A, com a característica, né, de ser mais oval, os dendritos lá em cima na imagem. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Se eu cortei alguma coisa, não, tá cortada lá mesmo. Não adianta aumentar aqui, professor, que não vai ficar melhor para eles observar. Mas não vai prejudicar não, que cortou só um pouquinho dos dendritos. Os dendritos, na parte mais lá de cima, esse corpo celular mais oval no neurônio A, aqui. E vejam que o fluxo, né, que a gente chama de anterógrado, quer dizer, o fluxo que vai dos axônios, dos dendritos, desculpem, fluxo anterógrado, dos dendritos para o corpo celular e do corpo celular para o axônio. É um caminho que é feito. E existe lá no neurônio B, que já é um neurônio que a gente fala estrelado, né? O corpo celular parece uma estrela, os dendritos bem organizadinhos aqui, e o axônio começando aqui no cone de implantação, essa parte que parece um funilzinho ali, saindo do corpo celular. E nós temos, né, aqui também o que se chama fluxo retrógrado. Fluxo retrógrado geralmente não acontece no organismo, mas, por exemplo, infecções virais do tipo vírus da raiva. O vírus da raiva é um vírus que não provoca viremia. Coronavírus provoca viremia. Por quê? Porque provoca febre. Aí, quando o vírus está circulando, liberando partículas virais no organismo, provoca febre. E é por isso que o organismo da gente tenta reagir, né, com essa resposta protetora que é a febre. Mas que precisa ser controlada porque, de forma exagerada, a febre é prejudicial. Então, o vírus da raiva, por exemplo, tomou a mordida, né, do animal infectado na mão. O vírus vai caminhar pelos axônios e corpo celular e dendrito no sentido que a gente chama de retrógrado, né, para até chegar no sistema nervoso central. Vai caminhando ali pelos caminhos nervosos até chegar no sistema nervoso central e causar todos os problemas, né, que a raiva provoca, até mesmo morte do animal, porque a raiva é letal. Então, o que a gente tem que fazer para controlar a raiva? Vacinar. Vacinar os nossos cães e gatos, vacinar nossos bovinos, vacinar nossos equinos e outros ruminantes, porque também tem o ciclo silvestre da raiva. Então, vacina cura contra infecções virais. E no neurônio aqui, né, o terceiro neurônio, vejam que ele tem uma ramificação que a gente chama colateral. O que é isso? O corpo celular está aqui e em 90 graus está o prolongamento dos dendritos e o prolongamento do axônio. Todos os axônios terminando em mais de um prolongamento aqui, né? Que são os pés neuronais que vão atuar, né? Ou junto com outras células ou junto com outros neurônios. E aí a gente fala da primeira classificação dos neurônios de acordo com o tipo de mensagem que ele envia e com a função que ele faz. Neurônio sensitivo, interneurônio e neurônio motor. Os neurônios sensitivos vão levar mensagens dos receptores do corpo para o sistema nervoso central. Então, vamos observar essa imagem aqui, pessoal. O neurônio sensitivo, né, pega essas mensagens que são os impulsos nervosos, né, a terminação do neurônio sensitivo, geralmente está aqui no sistema nervoso central, mas a gente vai começar lá no receptor. Por exemplo, a gente pegou uma coisa quente, né, um receptor para calor. Aí essa informação foi passada pelo axônio, ó, chite aqui é bainha de mielina, axônio, a direção do impulso, ó, turururu, do axônio para o corpo celular, ó, que fica
né, no sistema nervoso central, e a informação, né, o final desse neurônio sensitivo vai estar dentro do sistema nervoso central. Calma que nós vamos chegar lá, vamos processar essa informação, vamos dar a resposta, né? Por exemplo, no caso que você colocou a mão numa coisa quente, você tira rapidinho, porque isso vai em frações, né, de segundos, essa resposta aí. A partir, né, do neurônio sensitivo, existe o neurônio de conexão ou interneurônio. Vocês vejam aí que ele é bem menorzinho. Fazem ligação, né, está no sistema nervoso central e faz ligação entre os neurônios motores e os neurônios sensitivos. O sensitivo sente, percebe a informação, processa, passa para o interneurônio, e aí, ou neurônio de conexão, esse recebe, processa e transmite mensagem para todo o corpo. Vejam aqui, ó, da terminação de um neurônio sensitivo, vai para o dendrito, ou de um neurônio interneurônio, um neurônio de conexão. A informação é processada e passada pelo axônio para o neurônio motor, que é a sequência. No neurônio motor, os impulsos vão ser levados do sistema nervoso central para os órgãos ou músculos que respondem ao movimento. Então, esse corpo celular aqui, ó, do neurônio motor, estava em contato com o axônio lá do interneurônio, né? Os dendritos aqui, via dendritos, a mensagem passa pelo axônio por aqui, com a bainha de mielina, e vai até a terminação do neurônio motor dentro de um órgão ou de um músculo. Então, como que trabalha esse sistema nervoso? Vai coordenar, né, as atividades corporal, garantindo a eficiência. E as informações, né, são levadas dos neurônios sensoriais para os neurônios de conexão no sistema nervoso central. O sistema nervoso central processa a informação e os impulsos nervosos são levados pelos neurônios motores para o corpo. Juntando isso tudo que a gente já viu aqui, só para a gente ter uma noção do geral agora, né? Os receptores sensitivos, né, coletam informação de dentro do corpo e de fora também, igual eu falei lá do calor, da luz, né? Aí processa, manda essa informação aqui, processa no corpo celular e transmite a informação lá para o interneurônio. Interneurônio bem petitinho aqui, ó, no sistema nervoso central. O interneurônio recebe, processa e manda as informações para o neurônio motor, que vai ter o seu axônio conectado lá, por exemplo, aos músculos, né, que recebem essa mensagem e tiram logo o corpo. Não é assim? Até nos animais mesmo, quando eles, sei lá, tem um espinho no pé, eles não levantam, assim quer dizer, tá doendo aqui, eu vou tirar o membro do solo para quê? Para não doer mais. Tentar no que não doa mais, ou que não doa muito mais. E os neurônios conversam, né, por sinapses. Essas sinapses, né, que são os contatos entre os neurônios, podem ser interneuronais, neuroefetoras ou junções neuroefetoras, sinapses elétricas e sinapses químicas. Vamos ver cada uma delas. Sinapse interneuronal é o local de contato e passagem de informações entre dois neurônios, principalmente por meio, né, das terminações axônicas. Então, acontece esse tipo de sinapse muito no cérebro e na medula espinhal. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver onde está localizado exatamente aqueles neurônios sensitivos e os corpos celulares dos neurônios motores. E vai ficar mais claro para vocês também quando a gente fizer a prática, que eu vou gravar toda ela para vocês aqui. A sinapse neuroefetora ou junção neuroefetora, os axônios estão associados com células não neuronais ou células efetoras ou ainda células secretoras. Por exemplo, né, nas células musculares, que a gente já viu, a placa motora, e nas glândulas salivares, não é assim? A gente, se eu chegar para vocês aqui e começar a falar assim, vou espremer um limão bem azedo, vou cortar abacaxi. A boca de muita gente aí, só de ouvir isso, já encheu de água, não é assim? Porque o nosso cérebro já sabe que a hora que vem uma coisa muito ácida na nossa boca, a gente precisa produzir mais saliva para tentar diluir aquele ácido. Então, é por isso que a gente saliva quando alguém fala, né, por exemplo, de limão,
de suco de abacaxi, alguma coisa assim bem ácida, né? Acerola, tá? Para que a gente lembre. Tamarindo, ai que delícia, vou ter que fazer suco hoje para mim. Só de ficar falando essas coisas, gente, gordinho. A glândula salivar também tem outra particularidade interessante. Vocês já viram que às vezes ela funciona sem a gente querer e passa vergonha na gente, voa uma babinha assim lá longe, uma gotícula assim, né? E aí é uma glândula salivar que tem aqui sublingual, que conforme a gente mexe com a língua, ela pode ficar exposta. E se estiver secretando saliva naquele momento, a gente voa uma babinha assim no outro. Mata a gente de vergonha, né? Quando a gente está conversando. Aí tem a vantagem de usar máscara também, porque aí não vai matar a gente de vergonha se voar alguma babinha, e muito menos vai matar a gente de coronavírus. Então, todo mundo aí usando máscara, tá, pessoal? Vamos se proteger, que é a única coisa que a gente pode fazer hoje é ficar isolado e pôr máscara, porque né, a vacina não chegou sequer ainda para as populações mais grupo de risco, que dirá para nós, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, vamos voltar para um assunto mais ameno, falar de sinapses elétricas. Sinapses elétricas são raras nos vertebrados, né? E são exclusivamente interneuronais. Não são polarizadas e a comunicação entre os neurônios se faz nos dois sentidos. A gente tem que falar que elas existem porque elas existem, né, em outros animais que não são vertebrados. As sinapses químicas, que é o que mais importa para a gente aqui, porque são a maioria das sinapses interneuronais e todas as sinapses neuroefetoras, que vão se comunicar, os neurônios, com a liberação de substâncias químicas, neurotransmissores, é o zap-zap da célula lá, né? O WhatsApp da célula é a liberação de mensagens via neurotransmissores. E esses neurotransmissores podem ser acetilcolina, os aminoácidos glicina, glutamato, aspartato e ácido gama-aminobutírico, o GABA. As monoaminas, dessas aqui a gente conhece bem, né? Porque histamina está associado como é que fala? Processos alérgicos, né? E a gente tem antihistamínicos que deixa a gente mais lerdinho, né? Por quê? Porque histamina vai estar relacionada com neurotransmissão. Então, se eu tomo um antihistamínico, a histamina vai diminuir e eu vou ficar mais lerdinho, mais dorminhoco mesmo. Não é todo antihistamínico que provoca essa sonolência, mas a maioria sim. Outras aminas, né? Dopamina, noradrenalina e adrenalina. Essa aqui nós estamos nela, né? Final de semestre aí chegando, nós estamos aí com força na adrenalina para a gente aguentar, né? Esse restinho de semestre aí. E outra curiosidade aqui dos neurotransmissores, dos aminoácidos, é que, por exemplo, pessoas mais sensíveis à enxaqueca, né? Aquelas dores de cabeça forte, podem ter dor de cabeça, né? Como a professora aqui, como quando comem glutamato monossódico, que é aquele realçador de sabor, sabe? Que eles falam Ajinomoto. Não tô ganhando nada para fazer propaganda aqui, não. Mas o mecanismo é esse, né? Como tem glutamato disponível ali, glutamato monossódico, o organismo da gente já recebe o glutamato pronto e não tem que metabolizar. Então, pode ser que nas pessoas mais sensíveis, glutamato monossódico dê dor de cabeça, né? É fácil de eu saber se o restaurante usa ou não glutamato, porque eu vou lá, compro comida, como e tenho dor de cabeça na sequência. Então, é bem complicado, né, para quem tem esses problemas de enxaqueca. A sinapse química, né? A transmissão sináptica vai acontecer pela união, né, do neurotransmissor com o receptor na membrana pós-sináptica, como se fosse uma chave fechadurinha mesmo. Ferradura, né? O professor gosta de cavalo, queria falar chave ferradura, chave fechadura. Vejam nessa imagem aqui. Gente, presta atenção, é importante assistir a aula vendo as imagens, tá? Para ajudar vocês a gravarem. Eu tô sabendo de gente que põe o áudio no computador e fica só com o fone assim, escutando o professor falar blá, 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 blá. Mas nem tudo que a gente transmite está na nossa fala. Muito do que a gente transmite está na imagem das aulas. Então, além de ouvir, né, o áudio das aulas, vocês precisam ver as imagens, tá bom? Então, vai o recadinho aqui da dica para estudar online. Não só escute, também veja, porque igual agora, né, eu vou tentar apontar para vocês aqui as estruturas, né, da comunicação interneuronal aqui por meio de neurotransmissores, da sinapse.
Vejam aqui, ó, nós temos um axônio terminal, esse mais alargadinho aqui, ó, que tem uma membrana que foi aberta para a gente ver lá dentro da célula. Estão vendo aqui, ó, tem 2 mitocôndrias aqui, tem algumas mitocôndrias sim nos axônios, né? Mas a maioria está lá no corpo celular. Mas aí nós temos essas vesículas aqui, ó, essas bolinhas aqui, que tem como se fossem umas contazinhas, umas esferazinhas dentro delas, todas amarelinhas aqui. Essas esferazinhas são a acetilcolina, o neurotransmissor. Aí essa vesícula aqui, ó, essa que fica guardadinha, acetilcolina lá dentro do axônio, que foi produzida lá no corpo celular, vai se fundir com a membrana celular aqui, ó, e vai liberar acetilcolina na fenda sináptica. Aqui, a fenda sináptica nessa imagem está enorme, só para efeito didático, mas na realidade ela é bem coladinha assim, unidinha uma com a outra, para que, né, a comunicação aconteça de forma adequada. Na membrana pós-sináptica, a gente tem, ó, todos esses buraquinhos que são os receptores de acetilcolina. Então, a gente tem os receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica. Na membrana pré-sináptica, liberou acetilcolina, foi para a fenda sináptica e atuou no receptor pós-sináptico ali da membrana pós-sináptica. E aí, o que que acontece? Essa acetilcolina não pode ficar atuando indefinidamente, porque senão o impulso vai ficar só passando, passando, a gente vai ter uma hiperestimulação neuronal e isso não pode acontecer. Inclusive, isso é um dos mecanismos, né, de problemas neuronais, como as convulsões. As pessoas que têm convulsões, os animais também, todo dia tem que tomar, né, um anticonvulsivante, um medicamento ali receitado pelo médico, para que, né, ou médico veterinário, conforme for o caso, para que controle essa liberação de neurotransmissor. E aí, para que essa informação não fique passando o tempo todo aqui na fenda sináptica, vem essa, como se fosse essa bandeirinha aqui, ó, verdinha, que é a enzima que faz a hidrólise da acetilcolina, que chama acetilcolinesterase. Então, essa enzima também é produzida, liberada aqui na fenda sináptica para quê? Passou o estímulo que tem que passar, não precisou mais acetilcolina, libera acetilcolinesterase na fenda sináptica e beleza, aquele axônio da membrana pós-sináptica ali vai poder descansar, porque não precisa mais passar aquela informação ali para a membrana pós-sináptica. Pois muito bem, os efeitos vão variar, né, de tecido para tecido, de sistema para sistema. Por exemplo, né, acetilcolina em receptor nicotínico, para as glândulas, né, um efeito parasimpático, né, vai fazer com que as glândulas não façam muita secreção, né? A acetilcolina, receptores nicotínicos na adrenal, vai fazer mais secreção, efeito simpático. Nas glândulas sudoríparas, vai fazer transpirar. Por quê? Se você está precisando de adrenalina, é resposta luta ou fuga. Então, precisa transpirar para perder calor do corpo. Os vasos sanguíneos precisam alargar, né? Para mandar sangue, por exemplo, para a musculatura esquelética, que é na sequência aqui, né? Que vai ter o efeito de contração dessa musculatura para lutar ou para fugir. Pois muito bem. Essa é uma das coisas, mas isso é mais fisiologia do que histologia. A sinapse, então, a gente classifica de acordo, né, com o tipo de célula, em nervosa, neuromuscular ou neuroglandular, conforme a célula se encontra. Só neurônio, neurônio com célula muscular e neurônio com glândula. Já falei da glândula mamária e já falei da glândula salivar também aqui na aula. Quanto aos componentes celulares que se encontram, pode ser axônio dendrito, axônio, célula somática. Célula somática, gente, é célula do corpo, então pode ser uma musculatura lisa, pode ser musculatura estriada esquelética, pode ser glândula, né? E dendrítica, os dendritos encontrando com dendritos. Se classificam também conforme os neurotransmissores liberados, em sinapses químicas e sinapses elétricas. E, né, muitas junções do tipo gap são requeridas nas sinapses elétricas. Nas sinapses químicas, né, é a liberação de neurotransmissores que a gente já viu lá pelas vesículas.
e pelo tipo de estimulação. Se aquela sinapse é uma sinapse de característica inibitória, que vai igual quando a gente está lá parasimpático, dormindo, tranquilo, que o nosso metabolismo está basal e aí a gente está respirando de forma mais tranquila, o coração batendo de forma mais tranquila. Soltou uma bomba perto de você, você acordou. Aí é uma sinapses excitatórias, que a gente precisa, né, daquele, assim, para acordar. Então, né, resposta de luta ou fuga, o coração dispara, né, a boca fica seca, a gente fica pálido de medo justamente para quê? Para reagir àquele estímulo repentino ali. Então, a sinapse, né, vamos estudar, né, a estrutura da sinapse interneural. Primeiro, nós temos o neurônio pré-sináptico, que armazena e libera o neurotransmissor. Depois, nós vamos ter a fenda sináptica. É a fenda sináptica que separa as membranas sinápticas. Aí a gente brinca assim, quando a pessoa é mais devagarzinho, né? Aí a gente fala assim, credo, você não tem fenda sináptica, você tem um abismo sináptico, porque a informação vai para passar e cai no abismo. Ou então a gente brincava assim também com os colegas nossos que a gente não eles não tinham, eles tinham quebra-mola na sinapse. A informação ia passar, mas aí o tempo demorava, porque igual quando a gente está andando no carro, tem que passar mais devagarzinho no quebra-mola. Voltando aqui, neurônio pré-sináptico, fenda sináptica e neurônio pós-sináptico. É tão ruim dar aula assim que a gente não pode fazer as piadinhas que a gente fazia dentro da sala de aula. Era tão bom. Então tá bom, mas vamos matando aqui. Neurônio pré-sináptico, fenda sináptica e neurônio pós-sináptico. O neurônio pós-sináptico contém os receptores para o neurotransmissor com material eletrondenso. Esse material eletrondenso, né, é o que vai ajudar a decodificar essa informação a partir do contato lá com o neurotransmissor. E informação chave, ó, se vocês não guardarem nada de histologia e biologia, presta todo mundo atenção aqui. A quantidade de sinapses pode aumentar ou diminuir com a idade, dependendo da área do encéfalo em que se encontram. Ou seja, a gente precisa manter o nosso sistema nervoso em atuação, porque a gente deixando. Vocês já ouviram falar de neuróbica? Neuróbica é aeróbica, a gente tinha aeróbica, né? Exercício aeróbico, é ginástica neuronal. Para quê? Para que o neurônio adquira o que a gente chama de formas plásticas, né? Porque ele faça caminhos diferentes para a mesma atividade. Porque aí, quanto mais a gente estimula esse neurônio, a gente vai ter permanência dessa sinapse. Então, ó, guardem aí. Vai vir férias, tá todo muito cansado, muito estressado, nós já estamos no limite da exaustão, né? Exaustão de ficar em casa, exaustão de aula remota e tudo, mas lembrem-se de usar um pouquinho seus neurônios nesse período que vai vir de férias, né? Aí abril e um pedacinho de maio. Por quê? Porque senão depois até pegar o ritmo de novo vai demorar muito. E aí esse pegar o ritmo de novo pode nos atrapalhar, né? Então nós temos que pensar, né, nesse ritmo de férias aí, que é lógico que a gente vai descansar, tá todo mundo precisando, mas para pegar o embalo de novo, a gente vai precisar, né, no outro semestre, no primeiro semestre de 2021, que também vai ser remoto, nós vamos precisar fazer essa neuróbica aí e ativar as sinapses certas do nosso cérebro, tá bom? Porque, gente, o conhecimento é cumulativo e progressivo, ou seja, cada vez a gente aprende mais e cada vez mais a gente vai acumulando mais. Eu gosto de falar isso muito para os alunos do início do curso, que o conhecimento é cumulativo e progressivo. Vocês viram que aqui na aula de histologia e embriologia, muitas vezes eu fui chamando atenção para coisas que vocês viram em outras disciplinas, lá na citologia e tal. Por quê? É por isso que as disciplinas estão organizadas nessa forma de sequência no curso de vocês, porque vocês precisam, né, dessa sequência para poder aprenderem e associarem os conteúdos, tá bom? Não é que a gente vai lembrar tudo, exatamente tudo que o professor falou na aula de citologia, mas as coisas principais a gente vai lembrando, tá? E não se assustem se vocês não lembrarem, a gente vai guardando mais informações à medida que a gente vai usando.
E o cérebro da gente guarda em torno de 8 a 9 informações novas todos os dias. Então, a gente precisa pensar, né, em qual informação nova que eu vou colocar no meu cérebro hoje. Porque é igual computador, né? A gente vai processando. Aliás, o cérebro humano é muito mais potente que um computador. O computador é uma máquina fantástica, mas não chega nem perto do cérebro humano. Então, nós temos lá sinapses químicas neuroefetoras. Vão envolver axônios dos nervos periféricos e uma célula efetora não neuronal, como as células musculares estriadas-esqueléticas, na junção neuroefetora somática, e nas células musculares lisas ou cardíacas, que não formam uma sinapse, mas é uma junção neuroefetora visceral lá no coração. Ou ainda nas células glandulares. Eu dei o exemplo da glândula salivar, dei o exemplo da glândula mamária, mas também tem glândula sudorípara, todas essas associadas aí às células efetoras neuronais. Então, vamos entender como é que isso acontece aqui. Na membrana pré-sináptica, aqui ó, bonitona, uma mitocôndria aqui, mais vermelhinho. Na membrana pré-sináptica, a despolarização da membrana, que é uma troca de cargas elétricas ali, só para vocês entenderem, vai fazer o quê? Uma breve abertura dos canais de cálcio. O cálcio, né, vai promover a exocitose das vesículas sinápticas. Aqui as vesículas estão como essas bolinhas e o neurotransmissor está como esses pontinhos vermelhinhos. Aqui é o nosso neurotransmissor, nesses pontinhos vermelhinhos. Então, quando funde, né, as vesículas sinápticas com a membrana celular, vai haver o quê? Liberação do neurotransmissor. Lá na membrana pós-sináptica, nós temos todos esses pontinhos aqui, ó, compridinhos, pretinhos, são os receptores para esse neurotransmissor. E aí, esse receptor vai ligar, né, ao neurotransmissor aqui, ó, reagir com os receptores, ó, ficou parecendo uns palitinhos de fósforo aqui, né, com o vermelhinho e o pretinho, reage com os neurotransmissores e vai promover o quê? A despolarização da membrana pós-sináptica, passagem do estímulo. Faltou aqui só, né, a enzima lítica desse neurotransmissor para que o estímulo não passe infinitamente, mas isso a gente já viu na outra imagem que eu mostrei lá da fenda sináptica. A membrana das vesículas, né, que é a parte de lado aqui do lado direito dessa imagem, vai ser recuperada, né, e os componentes vão ser recuperados para a membrana celular ali daquele neurônio. Vamos falar um pouquinho agora, né, que já que a gente falou muito de neurônio, junção neuroefetora e tal, das células da neuróglia. Células da neuróglia vão ocupar os espaços entre os neurônios e vão ser, né, de alguns tipos principais. Vão ser micróglia, astrócito, epêndima e oligodendrócito, que não está aqui, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, por que que tem essas células aí junto com os neurônios? Primeiro, para fazer sustentação. O neurônio precisa de sustentação. Então, sustentação, levar nutrição, a gente sabe, né, que muitos neurônios não trabalham tão bem assim com outros componentes energéticos que não sejam glicose, não é assim? Quando a gente está com fome, muita fome mesmo, não é aquela fome, ansiedade de fome, não, é fome emocional, não. Quando a gente está com muita fome mesmo, a gente não tem aquela dorzinha de cabeça que você vai ali, come um biscoitinho creme crack, ela passa. Essa é a dorzinha de cabeça que, assim, tá faltando glicose pro meu neurônio. Tá faltando carboidrato pro meu neurônio funcionar. Porque os neurônios funcionam, em parte, o metabolismo do neurônio funciona com outro componente energético que chama corpos cetônicos, que vem da utilização de lipídios. Só que mais de 70% do metabolismo do neurônio acontece com glicose. Então, precisa sim de fontes de carboidrato para o funcionamento neuronal, ou ainda, né, de dar ao organismo condições para que ele transforme outras fontes em carboidratos pela gliconeogênese hepática, para que faça esse metabolismo cerebral aí, tá? Além disso,
são as células da neuróglia que revestem e isolam os neurônios, principalmente os axônios. Se a gente for lembrar, é assim, como se fosse, igual na casa da gente aqui, tem os fios, né, da energia elétrica, não tem um fiozinho de cobre, ele é encapadinho assim, ó, igual essa caneta aqui, né, o fiozinho de cobre tá dentro e não tem encapadinho assim de plástico. Pois é, isso é um revestimento, um isolamento, porque se um fio encostar no outro, fecha curto ali e dá um estouro, não é assim? Então, revestimento, isolamento, modulação da atividade neuronal, porque quando tem, por exemplo, a bainha de mielina, a informação neuronal pode passar de forma mais rápida. Além disso, defesa e fagocitose de substâncias, né, que podem alcançar o sistema nervoso central. Nem todas alcançam, mas muitas alcançam, né? E reparo do tecido de reserva do tecido e reserva de cálcio. Vocês acabaram de ouvir que eu falei lá que precisa de influxo de cálcio para ter despolarização da membrana, não é isso? E aí, liberação do neurotransmissor. E aí é outro nutriente importantíssimo para atividade neuronal. Então, vamos colocar aí, né, na nossa dieta os vegetais verdes, ricos em cálcio, leite e derivados para quem não tiver problema de alergia ao leite ou de pouca metabolização de lactose. Mas isso é mais raro, né? Então, no sistema nervoso central, a neuróglia tem esses tipos de células aí. Os astrócitos, vamos ver cada um deles, tá? Oligodendrócitos, microgliócitos e células ependimárias. A gente vai ver todas essas células na prática também, com imagens bem bonitas que eu estou separando para vocês. As células ependimárias são a parte da glia, né, das células da neuróglia, com disposição epitelial. E vão todas essas células se derivarem lá do neuroectodérmio que vocês já viram lá na parte de embriologia, que eu sei que a professora Letícia ensinou muito bem ensinadinho para vocês. No sistema nervoso periférico, a neuróglia é composta por células satélites ou anfícitos. Aí vocês viram sim a lâmina de gânglio nervoso lá na citologia, que tem a célula satélite e o neurônio, tá? O neurônio central lá, bonitão, grandão, pouco celular, e um tanto de célula satélite ao redor delas, assim, bonitões. E as células de Schwann, né, que são derivadas das cristas neural, que também vão fazer esse tipo de função aí da neurópia. Astrócitos. Os astrócitos, então, são células estreladas com muitos prolongamentos. E a gente tem o astrócito protoplasmático, na substância cinzenta. Esse astrócito tem muito citoplasma, prolongamentos espessos e ramificados. E o astrócito fibroso, que fica lá na substância branca, que os prolongamentos são longos, finos e pouco ramificados. Por quê? Lá na substância branca a gente não falou que predominam os axônios? Então, como tem muito axônio, tem muita bainha de mielina, os astrócitos lá, né, são fibrosos e no sistema nervoso central, na substância cinzenta, são protoplasmáticos. Nessa imagem aqui, né, uma coloração especial nos mostrando, né, esse vaso sanguíneo, esse caminhozinho escuro, mais escuro aqui, ó, é o vaso sanguíneo. E vejam o tanto de astrócito, todas essas células aqui, ó, que parecem uns gravetinhos, tá? Perto dos vasos sanguíneos. Aqui à esquerda, bem à esquerda, aqui no meio da imagem aqui à esquerda, também tem um outro vaso sanguíneo e astrócito aqui também. Reparem como os prolongamentos desses astrócitos vão se ancorar no vaso sanguíneo. Por quê? Porque muitos dos agentes agressores podem chegar ao sistema nervoso central via vaso sanguíneo. Quer ver um que chega rapidinho ao sistema nervoso central via vaso sanguíneo? Que é agente tóxico? Álcool etílico, não é assim? A gente bebe 2 copinhos de cerveja, para quem não está acostumado igual a professora, fica alegrinho assim, por quê? Ai, meus neurônios estão trabalhando lá com álcool, todos alegrinhos, bonitinhos. Aí, se continuar bebendo, bebe muito, vai por todas aquelas fases, né? Vira o bêbado que é amigo de todo mundo, lá. E depois vira o bêbado chorão. Por quê? Né? Foi lá e deprimiu. Já viram isso?
Ah, eu também já vi várias vezes. Começa alegrinho, depois vai pro amiguinho, aquele que abraça todo mundo, que quer todo mundo, e depois no final da festa é o bêbado chorão lá, "Ai, ninguém me ama, ninguém me quer." Não é assim? Porque tá intoxicando os neurônios. Ah, professor, é seleção natural. Morre primeiro os que são pior. Mentira, no neurônio não tem isso. Morre primeiro, gente, o neurônio que é mais ativo, o neurônio que tem mais metabolismo, porque ele é mais sensível. Então, galera, cuidado aí com a ingestão de álcool, né? Das drogas lícitas, depois do cigarro, é uma das mais importantes, né? Nós temos aí associação demais de álcool com problemas neurológicos, né? Com problemas emocionais diversos e mais ainda com, né, cânceres e tal, igualzinho, né, cigarro. Micróglia. Micróglia na substância branca e na substância cinzenta se encontra, faz parte do sistema mononuclear fagocitário. O que é isso? Células para tirar toxinas ali do organismo, né? Fazer fagocitose. Possui núcleo alongado e escuro. A gente vai ver isso lá na prática: núcleo de astrócito, núcleo de microgliócito, núcleo de oligodendrócito. E a função é a fagocitose de partículas grandes. Nessa imagem aqui, ó, nós podemos observar, né, uns astrócitos aqui, ó. Veja que o astrócito aqui, ó, é protoplasmático, tem os prolongamentos mais finos, né? E vejam aqui, ó, sempre tem um vaso sanguíneo e os pezinhos do astrócito aqui no vaso sanguíneo. Esse outro astrócito aqui, mais da direita e abaixo, é um astrócito já fibroso. Veja que tem muitos prolongamentos fininhos, ó, e pouco citoplasma aqui na célula, também ancorando um vaso sanguíneo. Microgliócito, olha que legal, parece aqueles musguinhos, né? O núcleo da célula tá apertadinho aqui no centro da micróglia, um pouquinho citoplasma e um tanto de prolongamento aqui dessa micróglia que a gente acabou de falar que faz fagocitose. E no cantinho à esquerda, lá em cima, né, os oligodendrócitos que vão ser, né, ajudar aí na formação da bainha de mielina. Os oligodendrócitos, então, estão na substância branca e na substância cinzenta. São células pequenas, ricas em organelas e com poucos prolongamentos. De oligos, né, poucos, dendros, dendrócitos. Né? Oligos, dendros, poucos prolongamentos. Células com poucos prolongamentos, oligodendrócitos. E a função? Nutrir, sustentar e formar a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Aqui nessa imagem, vocês prestem atenção, que essa parte aqui da direita e acima é onde está o corpo celular do oligodendrócito, núcleo e tal. E vejam os prolongamentos desse oligodendrócito vindo aqui nessa imagem que está em corte e ao centro e abraçando esse axônio. Tudo que está em azulzinho aqui, ó, é o axônio, tá? Que foi cortado aqui o axônio. Não parece igual aqueles rocambole, né? Que tem no centro lá bastante doce de leite, que mineiro adora um doce de leite, e vai enrolando o pão de ló assim, ó, para formar o quê? Aqui no caso, vocês reparem, a membrana celular, que é fosfolipídica, tem muito lipídio, dobrou, fez uma dobrinha e foi enrolando, 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 enrolando ao redor do axônio. Então, assim, é um isolante verdadeiro. Por quê? Porque tem muito lipídio ali, ó, gordura que vai isolar esse axônio. Em parte, né? Porque vai ficar uma partezinha aqui, ó, que vai ter a comunicação sem a bainha de mielina que a gente fala, tá bom? Só para a gente entender a imagem. Lá no epêndima, né, é essa camada de células cilíndricas com arranjo epitelioide, né, possui microvírulos, possui cílios e prolongamentos para o interior do tecido nervoso. Não possui membrana basal, então não é um arranjo epitelial, é epitelioide, que a gente chama similar a epitélio. E vão revestir as cavidades do sistema nervoso central e canal medular. Não sei se vocês lembram, lá do sistema nervoso central, né, tem cavidades. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, terceiro e quarto ventrículo. E essas cavidades vão se comunicar
com o canal central da medula, bem fininho assim, lá no meio da medula espinhal, e por onde vai circular o líquor, entre as meninges e por essas cavidades, que vai circular o líquor, ou líquido cefalorraquidiano. O epêndime, então, forma os neurônios, né? A função é formar neurônio, fazer sustentação e propulsão do líquor, né? Que é esse líquido cefalorraquidiano aí. Como é que o neurônio regenera? Depois do nascimento, são produzidos pouquíssimos neurônios, praticamente não são produzidos neurônios. A exceção são os neurônios do cerebelo, né, ali para coordenação motora. Os bebês nascem pouco coordenados, né, nos animais também, e do bulbo olfatório, que vão aumentar na infância como parte do crescimento. E os neurônios sensoriais primários, né, são gerados durante a vida a partir de células indiferenciadas. Porque se fosse assim, o lugar que a gente queimava, que não for um queimado muito grave, não regenerava e a gente não ia sentir de novo aquele lugar. E não é assim, né? Queima, dá uma bolha, depois aquilo sara e a gente continua sentindo o local. Pode ser que por um tempo a sensibilidade ali fique um pouco menor, justamente porque o tecido ainda está se regenerando ali. Então, os neurônios são formados ao longo da vida de forma contínua e lenta. E a lentidão no processo, né, pode impossibilitar o reparo de grandes áreas. Tanto é que nós temos aí paraplégicos famosos após acidentes, né, como é o caso lá do moço que fazia o super-homem antigo, que caiu do cavalo, né, e rompeu a medula e não voltou a andar nunca mais. E neurônios novos provêm de células tronco, de astrócitos e do epêndime, e podem atuar, que são outras estruturas, né, que podem atuar como células tronco. Tanto é que essa história aí de pesquisa com células tronco é muito estimulada, né, tanto para tratamentos no ser humano quanto para tratamentos de lesões nervosas nos animais. A barreira hematoencefálica ajuda a proteger o sistema nervoso central também, né, formada por junções oclusivas, junções ocludentes, entre as células endoteliais e os pés vasculares das células da glia, com a função, né, de proteger, dificultando a passagem de substâncias do sangue para o sistema nervoso, para o tecido nervoso. Mas algumas ainda conseguem passar, como é o caso que eu falei para vocês do álcool etílico, porque é uma molécula bem pequenininha que consegue passar ali pela barreira hematoencefálica. Outras moléculas grandes, por exemplo, proteínas e tal, não conseguem passar. Os nervos. Nervos, né, são conjuntos de axônios que saem do sistema nervoso central e estão no sistema nervoso periférico, né, com fibras aferentes e eferentes. E aí, né, nessa imagem aqui estão os nervos, né, que partem lá da medula espinhal, né? Nós temos pares cervicais, torácicos, lombares, sacrais, coxígeos, conforme a parte aí que eles, né, saem lá da medula espinhal. As camadas do nervo são muito parecidas os nomes com as camadas que a gente aprendeu lá no músculo. Epineuro, né, o tecido conjuntivo fibroso que vai revestir todo o nervo e preencher os espaços. O perineuro, células achatadas e justapostas, uma bainha ali. E o endoneuro, a bainha de fibras reticulares que envolve o axônio e as células de Schwann. Nessa imagem aqui vai ficar mais claro para a gente aquela história de neurônio sensitivo e neurônio motor também. Por quê? A informação acontece percebida, né, aqui no lado direito da imagem, por essa terminação sensitiva. Estou tentando apontar para vocês aqui de amarelinho, do lado direito. Aí passa por um axônio aqui envolvido por bainha de mielina, né? E vai essa informação até chegar no gânglio, o gânglio, né? Que tá o corpo celular desse neurônio sensitivo, vai processar essa informação e passar para o interneurônio. Ó, veja que já está na medula espinhal, substância cinzenta central aqui na medula espinhal, e essa informação vai ser passada para um neurônio motor, processada e passada para um neurônio motor. Esse neurônio motor, de novo, né, tem um nervo eferente aqui, ou efetor. Aferente, gente, que leva a informação. Eferente, que traz a informação. Esse neurônio efetor também está revestido por bainha de mielina, que vai inervar lá uma célula motora. Então, percebeu o quente aqui, processou rapidinho a informação, retirou o dedo do lugar que estava quente, por exemplo, tá?
E isso é aprendido também na gente e nos animais. Quer ver um estímulo que é aprendido e que os animais, principalmente equino, respeitam demais? Cerca eletrificada. Ele toma um choque ali, o choque é processado, ele sai, né? Puxa a cabeça assim, ou a parte do corpo que ele encostou, ele nunca mais encosta naquele choque. Por quê? Porque ele memorizou que ali ele vai ter um estímulo desagradável. E quanto aos envoltórios, né, cada fibra aqui tem o seu endoneuro, cada uma delas, e aí nós temos o perineuro envolvendo ó, esses fascículos neurais aqui, e o epineuro envolvendo todo o nervo, tanto a parte eferente quanto a parte aferente. Eferente ou efetora, aferente ou que leva a informação. Aqui, né, hematoxilina e eosina mostrando todas essas camadas para a gente, ó, de cima para baixo, nós temos epineuro, ó, que reveste, né, o perineuro depois aqui do epineuro, nesses caminhos aqui mais grosseiros, ó, tá? E o endoneuro envolvendo cada axônio aqui com a sua respectiva bainha de mielina. Todos esses lugares branquinhos aí é que lavou a gordura, né, e aparecem como imagens negativas. A bainha de mielina, né, o envoltório citoplasmático lipoproteico e espesso, que vai acelerar a condução do impulso nervoso. No sistema nervoso periférico, quem forma a bainha de mielina são as células de Schwann, né? Uma célula só envolve um exônio, formando incisuras, né? Que são dobraduras e digitações laterais. E no sistema nervoso central, quem forma a bainha de mielina são os oligodendrócitos, em que uma célula, igual vocês viram naquele esqueminha, vai poder envolver vários exônios. Aqui, né, a formação da estrutura de fibras mielínicas, né, envolvidas aí pela célula de Schwann, lá no início, né? No azulzinho internamente aqui são os axônios, né, nessas fibras mielínicas. E os nervos são essas estruturas em formatos de cordões, né, que saem do cérebro. Lembram lá? São 12 pares cranianos, a gente tem que decorar o nome daqueles todos, né? Óptico, óptico motor, não sei o que, facial, trigêmico, glosso, 12 nomes lá. E da medula espinhal também, que são os nervos raquidianos, e chegam a quase todas as estruturas do organismo. Também são sustentados por tecido conjuntivo, né? Que conecta aí epineuro, perineuro e endoneuro, que reveste, né, a bainha de células de Schwann. Então, a gente pode ter fibras nervosas mielínicas, em que os axônios são envolvidos por bainha de mielina e fibras nervosas amielínicas, em que há ausência de mielina. Aqui, né, a formação da estrutura de fibras mielínicas, em que a célula se aproxima do axônio. Vejam aqui, o axônio em azulzinho sempre nas nossas imagens, né? E no 2 aqui começa a englobar o axônio, no número 3 começa a se dobrar, né? E aqui, ó, igual a figurinha que eu falei com vocês do rocambole. Hoje eu vou ter que comprar um rocambole para envolver esse axônio ó, com várias camadas da membrana aí. Então, as fibras nervosas compreendem um axônio e, quando presente, os envoltórios de origem gliares. E o principal envoltório das fibras nervosas é a bainha de mielina, que vai funcionar como isolante. Nessa imagem aqui no centro, né, em pretinho aí, é um esqueminha do axônio e a bainha de mielina. Vejam aqui que há locais em que a bainha, ó, onde está essa setinha para a esquerda, em que a bainha de mielina não é tão espessa. E aí, para passar mais rápido a informação, ela pode ir pulando, chamam nódulos, né? Nódulos de Ranvier. Essa informação pode ir pulando de nódulo em nódulo para ela passar mais rápido, ou então a bainha de mielina pode atrasar, dependendo da necessidade, a transmissão desse impulso, por não passando exatamente por esses nódulos, não pulando a informação de nódulo em nódulo e passando pelo axônio, né, todo ali, e não pulando a informação. Na outra imagem aqui da direita, é um outro local, vocês vejam que foi feito o corte, e aí a gente vê ó, o axônio azulzinho no centro, lá, tantão de mitocôndria, e um monte de camadas de membrana celular ao redor de cada lado, né, desse axônio aqui, né, e estaria ao redor todo, mas é porque foi feito o corte para a gente poder enxergar no esqueminha aqui. Então, as fibras nervosas, né,
mielínicas estão na substância branca, e a neuróglia, né, onde se encontram os corpos dos neurônios, é denominada substância cinzenta com base na cor, né, em vivo ali, do material in natura. No sistema nervoso central, as fibras nervosas vão se reunir em feixes denominados tratos ou fascículos, e no sistema nervoso periférico, os feixes formam nervos, né, os nervos periféricos. O gânglio espinhal é um órgão do sistema nervoso central, vários, né? A gente tem vários gânglios espinhais destinados a transmitir ao sistema nervoso central as informações recolhidas pelos neurônios sensitivos. Né? Possuem neurônios globosos na periferia do gânglio, com núcleos volumosos. E ocorre, né, uma camada de células satélites, oligodendrócitos, possuindo fibras nervosas e tecido conjuntivo. O gânglio nervoso autônomo é envolvido por cápsula conjuntiva, né? E os neurônios ocupam quase todo o órgão e possuem poucas células satélites. Nesse desenho aqui esquemático da medula espinhal, né? Nós temos a substância cinzenta central, o canal central da medula aqui, que é revestido por epêndima, a raiz dorsal e a raiz ventral. Vejam que ali, ó, vai surgir um círculozinho para a gente, cor de rosa, onde está localizado o gânglio espinhal, que é, né, que a gente chama paravertebral, do lado da vértebra. Vai sair ali um gânglio paravertebral. Aqui, o esqueminha, né, do que a gente vai observar lá na aula prática, os componentes que tem na substância cinzenta central da medula, um tanto de corpo celular de neurônio aí, ó, à esquerda, e na substância branca, à direita, esse quadradinho aí, esse retângulozinho que foi aumentado aí, que estão mais os axônios, né, e a bainha de mielina com os envoltórios aí. Aqui um esqueminha, né, lá dos nervos, à esquerda, em cinza, e à direita, né, a fibra nervosa cortada aí transversalmente com, né, o perineuro, essa parte mais branquinha, envolvendo a fibra nervosa, e o epineuro envolvendo o perineuro aí, ó, mais externamente, que são os envoltórios de tecido conjuntivo. Revendo que a gente já falou de neurônios sensitivos e neurônios motores. O sensor de dor, por exemplo, na pele do dedo, neurônio sensitivo leva os impulsos à medula espinhal. O neurônio de associação, ao gânglio aqui, é o bonitão, onde está o corpo celular desse neurônio. Neurônio de associação ou interneurônio vai levar os impulsos do neurônio sensorial ao neurônio motor. E o neurônio motor, em que o corpo celular dele está lá na substância cinzenta, vai levar, por exemplo, a informação lá no músculo do braço, do bíceps, para flexionar o braço. Então, aqui nós vimos todos os componentes nessa imagenzinha aí. A lesão em nervo, né? Geralmente degenera o segmento distal do nervo, né? Com aumento do corpo celular, destruição do retículo endoplasmático rugoso, deslocamento do núcleo para a periferia e formação de colunas por células de Schwann nos nervos periféricos. Há crescimento do axônio proximal, se eles se encontrarem, restabelece a sinapse. Então, né, numa fibra nervosa motora normal, corpo celular aqui à esquerda, o axônio, a bainha de mielina bonitona, inervando a fibra muscular. Então, a fibra normal é a posição do núcleo do neurônio e a distribuição da substância de início, né, que são os retículos endoplasmáticos rugosos, é homogênea. Se a fibra sofre lesão, vejam aqui nessa imagem que está cortado, o núcleo do neurônio vai se tornar periférico, a substância de início vai diminuir, chamada cromatólise, e a parte distal da fibra nervosa vai degenerar, fragmentando a mielina, que vai ser fagocitada, né, por macrófagos. Se a fibra muscular esquelética que não está inervada vai se atrofiar por desuso, né, e a proliferação de células de Schwann, que são essas que estão aqui no meiozinho assim, ó, esse tantão de célula aqui, vai dar origem a um cilindro que é penetrado pelos axônios, né, em crescimento numa velocidade de 0,5 a 3 milímetros por dia. Quando há sucesso da regeneração, restabelece o corpo celular, ó, vocês vejam bonitão aqui, corpúsculos de início, né? Restabelece essa bainha de mielina aqui formada por células de Schwann e a fibra muscular se regenera também, né? Vai voltar à função, que é o que a gente tenta fazer quando a gente está fazendo fisioterapia.
Agora, se o axônio não encontrar esse cilindro de células de Schwann, o crescimento é desordenado, formando os famosos neuromas de amputação, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, perdeu uma perna, sente dor no dedão daquela perna. Por quê? O axônio foi cortado ali, a pessoa não tem mais o dedão do pé para sentir dor. Porém, ficou esse neuroma de amputação, que é o crescimento do axônio de uma forma desordenada e que é muito doloroso às vezes para essas pessoas. Só revendo aqui, né, nessa última imagem, revendo o que a gente já falou, né, que pode haver a recuperação após uma lesão, quando eu encontro uma baía de células de Schwann, reparação ou a formação, né, do neuroma de amputação aqui quando a fibra nervosa é cortada. Aqui eu deixo para vocês só os efeitos do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático em diferentes locais do corpo, porque isso é mais fisiologia do que histologia, só para vocês verem que dependendo do local do corpo, vai estimular ou vai fazer o efeito contrário. Por exemplo, nos pulmões, né, aí a estimulação simpática, né, promove a dilatação dos brônquios e moderada constrição dos vasos sanguíneos. O parasimpático já fecha um pouquinho os brônquios, porque a gente não vai precisar lotar ou fugir, já está mais tranquilo, a respiração está mais normal e não tem efeito sobre os vasos sanguíneos. Só para falar um exemplo para vocês aqui. Existem outros que eu deixo aí para vocês. Nesse momento, a gente termina nossas aulas teóricas. Eu gostaria muito de estar presente com vocês, mas o momento nos impede. Eu espero que a gente se encontre para as disciplinas para frente, se Deus quiser, lá no futuro do curso de vocês. A gente tem disciplina optativa, de farmacologia, de plantas tóxicas, a gente tem disciplina de equidiocultura. E aí a gente se encontra para frente no curso para mais aulas teóricas, se Deus quiser, todo mundo vacinado e tendo passado esse período. Agradeço a todos pela atenção e vocês sabem, né? Vocês me acham no Teams, vocês me acham no WhatsApp, vocês não podem ficar com dúvida, tá bom? E só não tem dúvida quem não estuda. Então, nenhuma dúvida é boba, podem perguntar, que assim que eu puder eu respondo para todos vocês. Um grande abraço e fiquem aí, fiquem seguros, cuidem de vocês e cuidem das suas famílias. Tchau, tchau.